Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Univida, tá? Uma banca um pouco faz provas que não são difíceis. Tá legal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os temas que eles mais cobram. Interpretação de textos. Geralmente eles cobram uma, duas questões no máximo, questões muito simples. Tá? Os textos geralmente são grandes, são até um pouco trabalhosos, mas você consegue, pelos elementos que o texto oferece, contestar tranquilamente e utilizar apenas a técnica da contestação para resolver as questões. Conectores, muitas questões envolvendo conjunções, muitas. Tá? Isso eles adoram. Conjunção é um assunto que você tem que dominar. Ortografia, tá? Emprego de hífen, fala se é com S, com Z, com G, com J, regras de acentuação. Concordância verbal, eles gostam muito. Não vi questão de concordância nominal, mas pô, se eles cobram verbal, eu não deixaria de estudar concordância nominal. Questão de flexão verbal, sobretudo, questão em que eles pedem para você identificar tempo verbal. Flexão nominal, você tá, uma flexão nominal e concordância nominal não são a mesma coisa? Não. Flexão, concordância nominal é o adjetivo concordando com o substantivo e tal. Flexão nominal é uma outra coisa. É aumentativo, diminutivo, plural de substantivos compostos, tá? Superlativo absoluto sintético, enfim, um outro assunto. Estrutura e formação de palavras, eles gostam. Apareceu conectores de novo, né? Muitas questões de morfossintaxe, identificação de classes gramaticais e de funções sintáticas. Tá? Não precisava ter colocado de novo conectores. Mas é até bom que apareça duas vezes, porque realmente é um assunto que é bastante cobrado. Então você vai ver que você vai encontrar muitas questões envolvendo conjunções. Você tem um texto aqui, a primeira questão que foi extraída do texto não é de interpretação, é de conjunções. Né? Olha lá. A correção gramatical e o sentido do trecho seriam preservados caso substituísse o termo já que é uma conjunção, um conector. Como eu falei, eles cobram muito esse tema em provas. Então, já que é um conector causal. Certo? Ainda que é sinônimo de mesmo que, de posto que, de embora, estabelece ideia de concessão. Contanto que é sinônimo de ser, de caso, da ideia de condição. A fim de que estabelece ideia de finalidade, de fim. Logo que é sinônimo de assim que, de quando, estabelece ideia de tempo. O conector que vai estabelecer ideia de causa, de explicação, é uma vez que é sinônimo exato de já que, estabelece relação de causa, de explicação. Né? Olha lá, ao concluir que o acordo entre os blocos ajuda as populações por quê? Qual é o motivo? Qual é a causa? Qual é a razão? Porque aumenta o nível de comércio entre os continentes a partir do ganho de eficiência. Então, esse já que introduz uma causa para a oração que aparece antes. Beleza? Então a resposta número 1, letra A. A questão número 2 é extraída daquele texto enorme, daquele texto, certo? Que veio antes. Então aí são 3 comentários, você tem que ver se é certo ou errado. Agora olhem só como é que chega a ser até um pouco simplório. O texto é grande, é gigantesco. Mas olha lá, apesar de os líderes brasileiro e francês terem o mesmo pensamento em relação ao acordo de associação, outros chefes de Estado possuem posição discordante. Gente, olha o que o texto diz. Vamos lá. Né? Aqui é o primeiro parágrafo. Aí, olha lá. Na semana passada, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse ser completamente contra o acordo comercial. Depois ele fala, apesar do posicionamento do líder francês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não desistirá do acordo. Né? Para Lula, a França é um país protecionista. Então, olha lá, o Lula é a favor do acordo. Quem é contra é o Macron. Eles não têm posicionamento, não têm o mesmo pensamento, não. São pensamentos completamente diferentes. Na iminência do fechamento de acordo, estão incluídas na discussão itens como desenvolvimento sustentável e redução da desigualdade.
Sim, aí você vê isso, aí você vai encontrar essa informação no último parágrafo. Tá aqui, ó. É um acordo que corresponde à natureza estratégica dos laços que as vinculam e à contribuição crucial que podem oferecer para enfrentar os desafios globais em áreas como o desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades e o multilateralismo. Esse aqui ele não menciona, mas os dois elementos ele menciona, tá? Então, na iminência, porque está próximo de fechar o acordo, entre os temas que estão sendo debatidos, sim, está o desenvolvimento sustentável, tá, um deles é o desenvolvimento sustentável, o outro é a redução das desigualdades, e ainda há o terceiro, que é o multilateralismo, que não aparece, mas esse comentário aqui está de acordo com aquela informação. Então esse aqui está correto. As tratativas de acordo entre o Mercosul e a União Europeia tiveram início há quase 2 décadas. Opa, pera lá. Olha o que o texto diz. Tá? O acordo é negociado há mais de 20 anos. Então é há mais de 2 décadas, não há quase 2 décadas. Há mais de. Então você consegue contestar com tranquilidade. Então, errado, certo, errado, resposta letra C. Questão número 3, questão de ortografia, que eu falei, um assunto que eles cobram muito. Acentuação, emprego de hífen. Vamos lá. Na expressão União Europeia, a segunda palavra perdeu o acento. É verdade. Como também ocorre com os vocábulos Assembleia e Ideia. É verdade. Esses ditongos abertos e tônicos, EI, EL e OI, eles continuaram com acento se eles estiverem na última sílaba. Por exemplo, menestrés continua com acento. Por quê? Porque o ditongo é aberto EI está na última sílaba. Mas em europeia, na realidade, você divide, sei lá, silabicamente assim, europei, a. Ou seja, o ditongo aberto EI não está na última sílaba, está na penúltima. Nesses casos, perde o acento. Herói continua com acento. Por quê? Porque o ditongo aberto tônico OI está na última sílaba. Mas heróico perdeu. Por quê? Porque a última sílaba é CO. Co. Então o item 1 realmente está certo. Item 2. Se no texto o autor utilizasse a expressão intrabloco, o uso do hífen seria obrigatório. Não, muito pelo contrário. Depois do intra, que é esse prefixo intra, que acaba na letra A, só haveria hífen se depois viesse, se o elemento seguinte começasse com A ou com H. Então, né, a última letra A, se o segundo elemento começasse com a letra A, haveria hífen. Se começasse com H também. Mas como começa com a letra B, não deve haver hífen. Então, item 2, errado. Então, o item 3. No primeiro parágrafo, o uso de aspas pode ser corretamente substituído pelo uso de travessões. Vamos lá para o primeiro parágrafo. Vamos ver o uso de aspas. Está aqui, olha lá. O Mercosul e a União Europeia divulgaram uma nota conjunta nesta quinta-feira, destacando que estão engajados. Gente, esse engajar está entre aspas. Sim, ele quer dar ênfase a esse elemento, mas não há a menor possibilidade de você colocar nem travessões, nem parênteses. A mesma coisa acontece com rapidamente. Esses dois elementos de caráter enfático, você pode dar ênfase a eles por meio do emprego de aspas. Mas aqui não. Tá legal? Você não tem como colocar nem travessões, nem entre vírgulas, por exemplo. Você não pode colocar vírgulas aqui isolando esse termo, você não pode colocar travessões, não pode colocar parênteses. Então, esse último item, certo? Até porque ele não é um aposto, não faz sentido você isolar por travessões. É impossível. Então, só cabe mesmo aspas aí. Então, errado. Só o item 2, né? Só o item 2, perdão, só o item 1 que está correto, os itens 2 e 3 estão errados, certo? Só para conferir aqui, errado 3, errado 2, né? Só um é que está correto.
Questão número 4, cara, é de plural, emprego do plural de uma palavra. Isso não é concordância nominal, isso é flexão nominal. Tá? Sustentável, aí você tira o L, o que ele está propondo? Ele tira o L e você acrescenta IS para formar o plural. Memorável, passo para o plural, memoráveis. Tiro o L e acrescenta IS. Certo? Então você tem que acrescentar a letra I. Canal, mesma coisa. Você tira o L e coloca IS. Comparável, você tira o L e coloca IS. Varal, os varais. Você tira o L e coloca IS. Canil. Aqui você tira o L, mas não coloca IS. Você mantém o I. Você só acrescenta a letra S. Beleza? Então, a resposta é a letra A. Questão número 5. Considerando a norma culta da língua portuguesa e o trecho, ocorreram muitos avanços nas tratativas de acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a expressão ocorreram poderia ser substituída. Aqui é uma questão de concordância verbal. Olha lá. Com o verbo ocorrer, muitos avanços é sujeito. Com o verbo haver, não. O verbo haver, nesse sentido de ocorrer, de existir, ele é verbo impessoal. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Então, houve. O verbo ter não pode significar existir. Esse você não pode usar de jeito nenhum. Tá? Os verbos haver e existir, embora eles sejam sinônimos, eles são flexionados de formas diferentes. Tá? O haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente e ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Inclusive, com o verbo haver, muitos avanços é objeto direto, não é sujeito, é objeto direto. Tá? Ótimo. O verbo acontecer, suceder, ocorrer, todos eles são iguais. Todos eles são verbos pessoais, tem pessoa, tem sujeito. Então, com o verbo acontecer, com o verbo ocorrer, esse termo aqui é sujeito. Só é diferente com o verbo haver. Com o verbo haver ele é objeto direto. Mas com acontecer, com existir, com suceder, tudo é sujeito. Então, esses verbos todos vão ter que estar no plural, concordando com muitos avanços, exceto o verbo haver. Então, acontecer, o certo seria aconteceram. Com o verbo existir, o certo seria existiram. Com o verbo suceder, sucederam, no plural. Então, esses verbos todos, o único que é diferente é o verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, embora esses verbos sejam sinônimos, o haver funciona de uma forma diferente. Ele significa a mesma coisa que acontecer, que existir. Então, sim. Mas ele só pode ser flexionado no singular. Porque todos os demais verbos são pessoais, tem pessoa, tem sujeito. Muitos avanços é sujeito. Se esse sujeito está no plural, o verbo vem no plural. Já o verbo haver é impessoal, ele não tem sujeito. Você não pode apontar para nenhum elemento e falar assim, aquele cara ali é sujeito. Não. Aquele cara ali vai ser objeto direto. E o verbo não pode concordar com ele. O verbo vai ter que estar sempre na terceira pessoa do singular. Então, a única correta é a letra C. Questão de estrutura e formação de palavras. Tá? Oso é um sufixo. Sim, oso é um sufixo. E aqui é legal porque você tem estrutura e formação, né, a parte de estrutura de palavras, tanto de verbos quanto de nomes. Né? Esse sufixo oso ele é formador de um adjetivo, da ideia de cheio de ambição. Então isso aqui é um sufixo. Nascemos, esse MOS é uma desinência número pessoal. É o que designa número e pessoa. Todos os verbos na primeira pessoa, desinência de pessoa. Do plural, número, terminam em MOS. Já repararam isso?
nós cantaremos. Então, esse MOS é que faz com que o verbo seja conjugado em conformidade com o pronome nós. Nós o que é? É um pronome pessoal reto. É um pronome pessoal, é um pronome de primeira pessoa. Pessoa, do plural, número. Humana. Esse A aqui tá uma desinência de gênero. Porque designa o gênero feminino. Certo? Designa o gênero feminino. Perfeito. Né? Se fosse o or, seria humano. Beleza? Então isso aqui é que designa o gênero feminino. Encerramos. Gente, o verbo é o verbo encerrar. O radical do verbo é encerra. A é vogal temática. MOS, como nós já vimos, é desinência número pessoal. Então, isso aqui é o radical. Lembrando, isso aqui é vogal temática. O que é vogal temática, gente? É o que designa se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. O verbo encerrar é um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque A é vogal temática. O verbo comer é um verbo de segunda, porque é vogal temática. O verbo partir é um verbo de terceira. Por quê? Porque I é vogal temática. E quando nós somamos o radical com a vogal temática, nós temos uma coisa chamada tema. Tema é o somatório do radical mais a vogal temática. Então, olha lá, como ele pegou o radical, vai até a letra R. E A é a vogal temática, o que você tem é o radical mais a vogal temática. Isso aqui vai dar o quê? Tema, e não só o radical. O radical vai até a segunda letra R. Tá legal? Então, ele quer a opção incorreta. Questão 6, letra D. Verbo dizer, mesma coisa. O radical é diz. É vogal temática. O verbo dizer é um verbo de segunda conjugação. Então, é vogal temática. Vogal temática do verbo. Vogal temática verbal. Aquilo que eu falei, olha como é que eles cobram questões de conectores. Quanto mais se nasce, mais se é refém do que já se sabe. Então, olha lá, quanto mais, quanto menos, vamos estabelecer ideia de proporção. Quanto mais se nasce pronto, quer dizer, se você nascer pouco pronto, você vai ser menos refém do que você sabe. Aí você vai nascer mais pronto, você vai ficando mais refém. Aí você nasce muito pronto, vai ficar mais refém ainda. Então, um elemento vai caminhando na mesma proporção que a outra. Quanto mais uma coisa, mais a outra acontece. À medida que se nasce pronto, mais se é refém. A proporção que se nasce pronto, mais se é refém. Mais uma questão envolvendo conectores. Proporção. Questão número 8. Somos seres. Não está escrito aqui, mas a torcida do Flamengo identifica que o sujeito é o sujeito nós. Certo? Então ele não é um sujeito indeterminado. Porque o indeterminado você não identifica. Aqui eu estou identificando. Indeterminado, para ser indeterminado, tem que ser dois tipos de sujeito indeterminado. Ou o verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram o meu carro. Alguém roubou? Roubou. Mas você consegue identificar um que participe disso? Não, né? Ah, Rosenthal, mas não poderia ser o sujeito eles? Sim, mas eles quem? Se nós falarmos, fizemos o trabalho, fizemos sim, nós. Mas nós quem? Você já identifica de cara uma pessoa. Nós é eu e mais alguém. Mesma coisa, somos seres, somos nós. Nós representa quem? A pessoa que está falando, que está escrevendo, e mais alguém. Então, de cara, você já identifica um. Então, não é indeterminado. Não é sem sujeito, porque alguém é alguém. Né? O verbo, inclusive, está concordando com esse elemento que está implícito. Certo? Alguns autores até chamam como um sujeito simples, mas se você tem desinencial ou elíptico, elíptico é que não está escrito. E desinencial, por que desinencial? Porque por meio da desinência número, pessoal, nós acabamos de ver uma questão de estrutura verbal. Esse MOS identifica que o sujeito seja nós. A desinência número pessoal, por isso o sujeito desinencial. Que por meio da desinência número pessoal, eu identifico que é o sujeito. Então, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Agora, o que é um sujeito? Mesmo que ele não esteja escrito aqui, o sujeito é considerado um elemento que é essencial na oração.
Inclusive, por isso, inclusive, que o verbo concorda com esse elemento, mesmo ele não aparecendo explicitamente. Ele está subentendido, ele está elíptico. O sujeito é, por natureza, um elemento, assim como o verbo, o elemento essencial. Tá? O núcleo do predicado, que é o verbo, certo? Também é um elemento essencial da oração. Ele não é um elemento acessório. Por isso que a resposta é a letra A. Porque sempre o sujeito vai ser um termo essencial da oração. Questão 9. Aí você viu, nós acabamos de ver uma questão de sintaxe. Por isso que eu falei que há muitas questões de morfossintaxe, identificação de função sintática, da mesma maneira que eles cobram também identificação de classes gramaticais. E aqui ele pede para você identificar o si. O que é o si? Si é um pronome pessoal oblíquo. Isso aqui é um pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo tônico. Da mesma maneira que mim, que ti. Tá? São pronomes pessoais oblíquos tônicos. Né? Lembra-se quais são os pronomes de terceira pessoa? O, a, os, as, lhe, lhes, se, si e consigo. Então, si é um pronome pessoal oblíquo. Tá? Não vê, Rosenthal, mas a nomenclatura não está completa. Não tem problema. Então, mas, mesmo não estando completa, porque ele é um pronome pessoal oblíquo, tá? A única que apresenta pelo menos a palavra pessoal é a letra B de bola. Beleza? Maravilha. O modo subjuntivo pode transportar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale a opção que o autor faz uso desse modo verbal. Ou seja, ele está querendo simplesmente que você identifique um tempo verbal. Mais ainda, um modo verbal. Nós temos 3 tempos do subjuntivo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Eu até ensino. O presente subjuntivo, eu vou até colocar aqui. O presente subjuntivo, eu ensino o macete de usar Maria quer que. O pretérito imperfeito do subjuntivo, eu ensino o macete de usar se ontem. E o futuro do subjuntivo, eu uso o macete de usar se amanhã. Tá? E nos 3 casos, você realmente pode reparar que existe essa ideia realmente de hipótese. Né? Maria quer que. Se ela quer que eu faça alguma coisa, ela não tem certeza se eu vou fazer ou não. Então, está trabalhando no campo hipotético. Pretérito imperfeito subjuntivo. Se ontem, eu estou criando uma hipótese no passado. E o futuro subjuntivo. Se amanhã, eu também estou criando uma hipótese, só que uma hipótese futura. Certo? Então, o verbo cantar. Maria quer que eu cante. Presente subjuntivo. Pretérito imperfeito. Se ontem eu cantasse. Futuro do subjuntivo. Se amanhã eu cantar. Verbo dizer. Maria quer que eu diga. Presente subjuntivo. Se ontem eu dissesse. Pretérito imperfeito subjuntivo. Se amanhã eu disser. Futuro do subjuntivo. Verbo fazer. Maria quer que eu faça. Presente subjuntivo. Se ontem eu fizesse. Pretérito imperfeito subjuntivo. Se amanhã eu fizer. Futuro do subjuntivo. Beleza? Bom. Nascer, o verbo está no infinitivo. Sabendo, verbo no gerúndio é eu sou, tu és, ele é, presente cativo. Obriga, eu obrigo, tu obrigas, ele obriga, presente cativo. A repetir, infinitivo. Ficávamos, eu ficava. Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Certo? É aquele que você conjuga utilizando antigamente. Pretérito imperfeito dá uma ideia de passado com caráter habitual, costumeiro, duradouro. Antigamente eu ficava, antigamente nós ficávamos. Pretérito imperfeito, mas não do subjuntivo, e sim do indicativo. Sonhando e pensando, gerúndio. Uma boa cerimônia não é eu sou, tu és, ele é, presente cativo. Queremos, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, presente do indicativo também. Que se prolongue, Maria quer que eu prolongue, Maria quer que tu prolongues, Maria quer que ele prolongue. Este verbo aqui está no presente subjuntivo. O que o escritor tão bem percebeu, eu percebi, tu percebeste, ele percebeu. Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Apareceu de novo, eu sou, tu és, ele é, presente do indicativo.
Perde, eu perco, tu perdes, ele perde, presente do indicativo. Sou, eu sou, tu és, ele é, presente do indicativo. Ou seja, uma questão meramente de identificação de tempo verbal. Resposta letra C, que é a única que aparece no modo subjuntivo. Vamos lá? E a última questãozinha, novamente uma questão de concordância verbal, que é uma questão que eles realmente gostam. Tá? E aqui você tem que saber um pouquinho de estrutura gramatical para matar esse tipo de questão. Tá? A diferença entre pronome passivador, índice de indeterminação do sujeito, enfim. A atitude daqueles jovens empresários comoveram. Pera lá, o que comoveu? Não foram os jovens empresários que comoveram. Foi a atitude. A atitude deles, essa atitude é que comoveu. Então o sujeito é a atitude. Então o verbo tinha que estar no singular. Comoveu. Desconheciam-se os motivos. Quem desconhece, desconhece alguma coisa. Os motivos seria o objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Voz passiva sintética. Esse termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. Sujeito, tá? Esse sujeito está no plural. O verbo está no plural. Esse ser aqui é o que nas escolas eles chamam de partícula passivadora do sujeito. Essa estrutura aqui é de voz passiva sintética ou pronominal, em que aquele termo que exerceria a função de objeto direto assume a função de sujeito. Não o sujeito que pratica a ação, mas o sujeito que sofre a ação verbal. Mas se ele é sujeito, o verbo é obrigado a concordar com ele. Aqui ainda. Pelos quais a monotonia existencial ocorria. O sujeito de ocorrer é a monotonia existencial. Está no singular, o verbo está no singular. Não faltará. Então a letra B está inteiramente correta, inclusive a resposta. Letra C. Não faltará nos grandes encontros mundiais pessoas. Pessoas interessadas não faltarão. Isso aqui é sujeito. Sujeito está no plural. O verbo tinha que estar no plural. Faltarão. Todos sabemos que existe, olha lá, de novo, nós trabalhamos há pouco uma questão com o verbo existir. Tá? O verbo existir, ele é sinônimo do haver, mas cada um trabalha de uma maneira diferente. O haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Com o verbo haver, desafios sociais seria objeto direto. Mas com o verbo existir, esse termo aqui é sujeito. E se é sujeito, está no plural, todos sabemos que desafios sociais existem. E para nós concluirmos, precisam-se de políticos comprometidos. Olha lá, vamos comparar com a letra B de bola. Olha qual é a grande diferença. Quem desconhece, desconhece alguma coisa. O verbo desconhecer é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva. Aquele termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. Mas aqui quem precisa de alguma coisa. De políticos comprometidos, objeto indireto. Então nós temos verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Ou como nós aprendemos nas escolas, PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Este termo que seria objeto indireto continua sendo objeto indireto. E sempre que o ser for partícula indeterminadora do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, aconteça o que acontecer. O mundo pode vir abaixo, pode fazer sol de 50 graus ou pode chover canivete. O verbo vai ter que estar na terceira do singular. Então o certo seria precisa ser. Sempre que o ser for índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ter que estar na terceira pessoa do singular. E com essa questãozinha aqui, nós encerramos a análise dessa banca, né? Então, galera do Paraná, né? É uma banca que faz provas. Eu só encontrei provas para o estado do Paraná. Então, muita gente me pediu para fazer, né? Galera aí, meus amigos paranaenses, que pediram para fazer uma análise dessa banca. Inclusive, tem provas já de 2024. Então, é uma banca que está aí em plena ascensão e mais que isso, né? Fazendo aí provas de forma, né? Estão com as provas quentinhas. Então, já sabe, os temas são esses que eles mais cobram. Eu não vi questão de regência. Então não vou estudar. Eu não deixei de estudar. Não vi questão de crase. Também não vou estudar.
Eu não deixaria de estudar nunca crase e regência. Lógico que eu estudaria, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Embora eu não tenha encontrado questões desse assunto, são assuntos que eu nunca deixaria de estudar para o concurso. Mas o que eu encontrei, que eu vejo que eles cobram muito, essa parte de identificação de classe gramatical, de função sintática, com conjunções eles gostam muito. Mas não é uma prova difícil. Vocês viram pelas questões que quem vem estudando com regularidade resolve essas questões aí com os pés nas costas. Valeu, galera. Um grande abraço para todos e até a próxima.